Você já se perguntou se existe um conhecimento perdido que pode mudar a sua vida? Hoje, vamos falar sobre as leis herméticas. Esses ensinamentos antigos têm influenciado muitos ao longo dos séculos. Eles falam sobre a conexão entre o universo e nós. As leis herméticas são princípios que nos ajudam a entender a realidade. No vídeo de hoje, vamos explorar cada uma delas. Vamos descobrir como essas verdades podem impactar sua vida. Você pode achar que esses ensinamentos são só para esotéricos, mas eles têm muito a oferecer. Se você está buscando respostas ou apenas curiosidade, fique conosco. Prepare-se para uma jornada de descoberta e reflexão. O que você vai aprender pode mudar sua perspectiva sobre a vida e o mundo ao seu redor. Vamos juntos desvendar esses mistérios antigos e trazer à tona o que foi esquecido. As leis herméticas têm raízes profundas na história. Elas vêm do Antigo Egito e estão ligadas ao deus Thoth. Thoth era considerado o deus da sabedoria e da escrita. Os ensinamentos herméticos foram escritos em um texto chamado A Tábua de Esmeralda. Esse texto é muito respeitado e estudado por aqueles que buscam conhecimento profundo. Essas leis não são apenas um conjunto de regras, mas sim princípios universais. Eles falam sobre a relação entre o ser humano e o cosmos. Acredita-se que esses ensinamentos tenham chegado até nós através de várias culturas. Filósofos, alquimistas e até cientistas se inspiraram nas leis herméticas ao longo dos anos. Muitas pessoas acreditam que esses princípios podem ajudar a entender melhor a vida. Eles oferecem uma visão holística do universo, conectando tudo de maneira harmoniosa. Isso nos leva a refletir sobre nosso lugar no mundo. Ao compreender essas leis, podemos nos tornar mais conscientes de nossas ações e suas consequências. As leis herméticas são atemporais. Elas ainda são relevantes hoje. Em um mundo cheio de informações e distrações, esses ensinamentos podem nos ajudar a encontrar clareza. Ao mergulhar nos princípios herméticos, podemos descobrir verdades que foram esquecidas. Esses ensinamentos nos convidam a olhar para dentro e também para fora, buscando respostas tanto em nós mesmos quanto no universo. Prepare-se, pois vamos explorar cada uma das leis nos próximos blocos. Vamos começar nossa jornada com a primeira lei hermética, o princípio do mentalismo. Essa lei afirma que o todo é mente. Isso significa que tudo que existe no universo começa com uma ideia ou pensamento. O que você pensa tem um grande impacto na sua realidade. Imagine que sua mente é como um jardim. Se você planta sementes positivas, colherá flores. Mas se plantar sementes negativas, o que crescerá? Essa metáfora nos ajuda a entender a importância dos nossos pensamentos. Eles moldam nossas experiências diárias. O princípio do mentalismo nos ensina que somos co-criadores da nossa vida. Nossos pensamentos e crenças influenciam nossas ações e, consequentemente, nossos resultados. Quando você muda sua mentalidade, pode mudar sua vida. Isso pode ser desafiador, mas é possível. O primeiro passo é se tornar consciente dos seus pensamentos. Pense em situações em que você se sentiu preso ou insatisfeito. Muitas vezes, isso está ligado a crenças limitantes. O que você acredita sobre si mesmo pode estar te segurando. Agora, considere a ideia de que você pode mudar isso. Ao adotar uma mentalidade positiva, você abre portas para novas oportunidades. Essa lei nos convida a refletir sobre o poder que temos. Cada pensamento é uma semente que plantamos. O que você quer cultivar na sua vida? O princípio do mentalismo é um convite para ser intencional com seus pensamentos. Vamos seguir em frente e descobrir a próxima lei, que vai aprofundar ainda mais nosso entendimento sobre a realidade. Agora, vamos explorar a segunda lei hermética, o princípio da correspondência. Essa lei é famosa pela frase: como acima, assim abaixo, como abaixo, assim acima. Isso significa que existe uma conexão entre os diferentes níveis de realidade. O que acontece em um nível reflete em outro. Pense em um microcosmo e um macrocosmo. O que vemos em nosso mundo pessoal também se repete em um nível maior. Por exemplo, suas emoções internas podem afetar suas relações externas. Se você está em paz consigo mesmo, isso se refletirá nas suas interações com os outros. Esse princípio nos ajuda a entender que somos parte de algo maior.
A maneira como nos tratamos e como vemos o mundo afeta a nossa realidade. Quando você se dedica ao autoconhecimento, começa a perceber padrões. Esses padrões podem ser positivos ou negativos, mas reconhecê-los é o primeiro passo para a mudança. O princípio da correspondência nos convida a olhar para dentro. Quais são os padrões que você percebe na sua vida? Você se sente em harmonia com o que está ao seu redor? Essa reflexão é essencial para nosso crescimento. Ao entender que nossas experiências pessoais refletem a realidade maior, podemos fazer ajustes. Isso nos ajuda a criar uma vida mais equilibrada. Ao seguir essa linha de raciocínio, podemos aprender a nos relacionar melhor com o mundo. Cada ação e pensamento tem um impacto. Vamos agora para a próxima lei, que nos ensinará sobre a vibração e sua importância na nossa vida. Vamos agora conhecer a terceira lei hermética, o princípio da vibração. Essa lei afirma que tudo no universo está em constante movimento. Nada é estático. Isso significa que tudo tem uma frequência ou vibração, desde os pensamentos até os objetos ao nosso redor. Tudo vibra em uma determinada frequência. Você já sentiu a energia de um lugar ou de uma pessoa? Isso é a vibração em ação. Ambientes carregados de energia positiva fazem você se sentir bem. Por outro lado, lugares ou pessoas com energia negativa podem trazer desconforto. Essa percepção é uma forma de captar vibrações. O princípio da vibração nos ensina que podemos elevar nossa própria frequência. Isso pode ser feito através de práticas como meditação, gratidão e exercícios físicos. Quando nos cercamos de boas vibrações, atraímos experiências positivas. A energia que emitimos volta para nós, criando um ciclo de abundância. Outra parte importante dessa lei é que a vibração se estende ao que consumimos. O que lemos, assistimos e ouvimos pode afetar nossa energia. Escolher conteúdos que elevem nosso espírito é fundamental. Isso nos ajuda a manter uma vibração alta e positiva. Reconhecer a importância da vibração nos permite viver de forma mais consciente. Pergunte-se: qual é a sua vibração? O que você pode fazer para elevá-la? A resposta a essas perguntas pode transformar sua vida. Agora, vamos seguir para a próxima lei, que fala sobre o ritmo e os ciclos da vida. Agora, vamos abordar a quarta lei hermética, o princípio do ritmo. Essa lei nos ensina que tudo no universo tem um ciclo. Assim como as estações mudam, nossas vidas também passam por altos e baixos. O que sobe, desce. O que avança, recua. Essa é a natureza do ritmo. Entender o princípio do ritmo nos ajuda a aceitar os momentos difíceis. Em vez de resistir às mudanças, podemos aprender a fluir com elas. Quando estamos em um período de dificuldades, é importante lembrar que isso também passará. Assim como a primavera segue o inverno, novos começos sempre chegam. Esse princípio se aplica a várias áreas da vida. Nossos sentimentos, relacionamentos e até nossa saúde seguem ciclos. Ao reconhecer esses padrões, podemos nos preparar melhor para as mudanças. Por exemplo, se você está passando por um momento de estresse, saiba que um período de calma virá. Além disso, o princípio do ritmo nos ensina a ser pacientes. Muitas vezes, queremos resultados imediatos, mas a natureza tem seu próprio tempo. Aprender a esperar e confiar no processo é fundamental. Isso nos ajuda a desenvolver resiliência. Ao aceitar o ritmo da vida, podemos encontrar um senso de paz. Em vez de lutar contra as marés, podemos aprender a navegar por elas. Agora, vamos seguir para a próxima lei, que nos ensinará sobre a causa e efeito e como nossas ações moldam nosso destino. Chegamos à quinta lei hermética, o princípio de causa e efeito. Essa lei afirma que nada acontece por acaso. Cada ação gera uma reação. Isso significa que tudo o que fazemos tem consequências, tanto positivas quanto negativas. Nossas escolhas moldam nossa realidade. Pense em cada decisão como uma pedra jogada em um lago. As ondas que se formam representam as consequências de suas ações. Quando você faz algo bom, isso gera um impacto positivo. Mas se age de forma negativa, as ondas também se espalham, trazendo resultados indesejados. Essa lei nos convida a assumir a responsabilidade por nossas vidas.
Muitas vezes, podemos nos sentir vítimas das circunstâncias. No entanto, ao entender que somos co-criadores do nosso destino, ganhamos poder. Ao invés de reclamar, podemos agir de maneira consciente. O princípio de causa e efeito nos ensina a importância de pensar antes de agir. Pergunte-se: como minhas ações afetarão a mim e aos outros? Essa reflexão pode ajudar a tomar decisões mais sábias. Também nos incentiva a cultivar boas ações. Quando fazemos o bem, criamos um ciclo de positividade. Reconhecer que somos responsáveis por nossas escolhas é libertador. Isso nos dá controle sobre nossas vidas e nos motiva a buscar melhorias. À medida que seguimos adiante, vamos explorar a próxima lei, que nos ajudará a entender a polaridade e como as oposições coexistem. Agora, vamos explorar a sexta lei hermética, o princípio da polaridade. Essa lei nos ensina que tudo no universo tem dois lados. Existe quente e frio, luz e sombra, amor e ódio. Essas oposições não são separadas, mas sim partes de um mesmo espectro. Tudo é uma questão de grau. Pense nas emoções. Você pode se sentir feliz em um momento e triste no próximo. Essas emoções estão conectadas. O que parece negativo pode ser apenas o oposto de algo positivo. Ao entender isso, podemos aprender a encontrar equilíbrio em nossas vidas. O princípio da polaridade nos convida a aceitar que os extremos existem. Em vez de evitar sentimentos difíceis, podemos aprender a usá-los como ferramentas de crescimento. A dor, por exemplo, pode nos ensinar lições valiosas. Quando passamos por momentos difíceis, temos a oportunidade de nos fortalecer. Essa lei também nos ajuda a entender que podemos mudar nossa perspectiva. Se você está enfrentando uma situação difícil, pergunte-se: como isso pode me ensinar algo? Essa reflexão pode transformar uma experiência negativa em uma oportunidade de aprendizado. Além disso, o princípio da polaridade nos lembra da importância da empatia. Todos enfrentam suas próprias lutas. Quando reconhecemos que todos estão em um espectro de emoções, podemos ser mais compreensivos e solidários. Agora que entendemos a polaridade, vamos seguir para a última lei, que fala sobre a geração e a criação. Essa lei nos ensina sobre a importância de trazer nossas ideias à vida. Finalmente, chegamos à sétima lei hermética, o princípio de geração. Essa lei afirma que tudo no universo é gerado por um processo criativo. Essa geração ocorre em todos os níveis: físico, mental e espiritual. Em outras palavras, tudo o que vemos ao nosso redor começou como uma ideia. Esse princípio nos ensina que todos somos criadores. Nossas ideias e intenções têm o poder de manifestar realidades. Quando você deseja algo, é importante agir para trazê-lo à vida. Isso não significa apenas sonhar, mas também trabalhar ativamente para alcançar seus objetivos. O princípio de geração também destaca a importância do equilíbrio entre o masculino e o feminino. O aspecto masculino representa a ação, enquanto o feminino representa a intuição e a receptividade. Para criar algo significativo, precisamos harmonizar esses dois aspectos. A ação sem intenção pode levar a resultados vazios, assim como a intenção sem ação não gera resultados. Ao reconhecer nosso papel como criadores, podemos assumir a responsabilidade por nossas vidas. Pergunte-se: o que eu realmente quero gerar? Quais são os passos que posso dar para tornar isso realidade? Essa reflexão é fundamental para viver de forma intencional. Além disso, o princípio de geração nos lembra que a criação é um processo contínuo. Estamos sempre evoluindo e nos transformando. Cada dia é uma nova oportunidade para criar algo novo em nossas vidas. Agora que entendemos as 7 leis herméticas, é hora de refletir sobre como podemos aplicar esses ensinamentos no nosso cotidiano. Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Agora que exploramos as 7 leis herméticas, é hora de pensar em como aplicá-las no nosso dia a dia. Esses ensinamentos antigos podem parecer distantes, mas têm um grande potencial de transformação. Vamos ver algumas maneiras práticas de incorporar esses princípios na sua vida. Primeiro, comece com o princípio do mentalismo. Pratique a atenção plena em seus pensamentos. Sempre que perceber um pensamento negativo,
tente substituí-lo por algo positivo. Isso pode ser desafiador, mas com prática, você começará a notar mudanças em sua perspectiva. Em seguida, utilize o princípio da correspondência. Observe seus padrões. Como suas emoções internas se refletem em suas relações externas. Se algo não está funcionando, pergunte-se como isso pode ser um reflexo do que está acontecendo dentro de você. Isso pode ajudar a identificar áreas que precisam de atenção. Ao aplicar o princípio da vibração, cercar-se de coisas que elevam sua energia é essencial. Isso pode incluir música, livros e até pessoas que te inspiram. Ao elevar sua vibração, você atrai experiências mais positivas. Quanto ao princípio do ritmo, lembre-se de que os altos e baixos são normais. Em momentos difíceis, procure o aprendizado. Essa mudança de perspectiva pode ajudar a enfrentar desafios com mais resiliência. Para o princípio de causa e efeito, reflita sobre suas ações. Pense nas consequências antes de agir. Isso não só melhora suas decisões, mas também fortalece seu senso de responsabilidade. Em relação à polaridade, aceite que os sentimentos negativos fazem parte da vida. Aprenda a usá-los como oportunidades de crescimento. Por fim, no princípio de geração, não tenha medo de criar. Defina suas intenções e tome ações concretas para manifestá-las. Ao aplicar essas leis, você pode criar uma vida mais consciente e significativa. Vamos agora falar sobre as lições que podemos aprender com esses ensinamentos. Ao refletir sobre as leis herméticas, algumas lições valiosas se destacam. Primeiramente, a ideia de que somos co-criadores da nossa realidade é poderosa. Isso nos lembra que temos o controle sobre nossas vidas. Nossas escolhas e ações têm um impacto direto em nosso destino. Essa responsabilidade pode ser libertadora. Outra lição importante é a conexão entre todos os aspectos da vida. O princípio da correspondência nos mostra que o que acontece dentro de nós se reflete no mundo ao nosso redor. Essa consciência nos incentiva a trabalhar no autoconhecimento e na autoaceitação. Quando estamos bem internamente, isso se reflete em nossas relações e experiências. O princípio da vibração nos ensina a importância de manter uma energia positiva. Nossos pensamentos e emoções influenciam não apenas nossa vida, mas também as pessoas ao nosso redor. Cultivar boas vibrações pode criar um ambiente de harmonia e paz. Além disso, o princípio do ritmo nos lembra da impermanência. Tudo passa, e essa ideia pode trazer conforto em momentos difíceis. Aceitar os ciclos da vida nos ajuda a ter mais paciência e a encontrar aprendizado em cada fase. A responsabilidade que vem com o princípio de causa e efeito nos desafia a agir de maneira consciente. Nossas ações têm consequências. Ao refletir sobre isso, podemos nos tornar mais intencionais em nosso comportamento. A polaridade nos ensina a aceitar a dualidade da vida. Tanto os momentos bons quanto os ruins fazem parte da experiência humana. Aprender a navegar por essas emoções nos torna mais empáticos e compreensivos. Por fim, o princípio de geração nos inspira a criar ativamente. Não devemos ter medo de sonhar e agir. Cada dia é uma nova oportunidade para manifestar nossas intenções. Com essas lições em mente, podemos viver de forma mais consciente e alinhada com a essência do universo. Ao encerrarmos nossa jornada pelas leis herméticas, é importante destacar sua relevância nos dias atuais. Em um mundo repleto de desafios e incertezas, esses ensinamentos antigos oferecem uma perspectiva valiosa. Eles nos lembram que, independentemente das circunstâncias externas, temos o poder de moldar nossa realidade. As leis herméticas nos convidam a olhar para dentro. Em tempos de crise, muitas pessoas buscam respostas fora de si. No entanto, esses princípios nos ensinam que a verdadeira mudança começa internamente. Ao trabalharmos nossa mente e emoções, podemos criar um impacto positivo em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. Além disso, a conexão entre todos nós, destacada pelo princípio da correspondência, nos encoraja a cultivar relações mais saudáveis. Em vez de ver os outros como adversários, podemos reconhecê-los como reflexos de nós mesmos. Isso promove empatia e compreensão. A ideia de que tudo está em constante movimento, trazida pelo princípio do ritmo, nos ajuda a aceitar a impermanência.
Em momentos difíceis, saber que tudo passará nos dá esperança e resiliência. Por fim, a chamada para a ação do princípio de geração nos inspira a ser proativos. Em vez de esperar que as coisas aconteçam, devemos ser os agentes de nossas próprias mudanças. Isso nos empodera e nos conecta ao fluxo criativo do universo. Em resumo, as leis herméticas são mais do que ensinamentos antigos. Elas são guias práticos para uma vida mais consciente e significativa. Ao aplicá-las, podemos transformar nossa realidade e encontrar um propósito mais profundo. Que possamos levar esses princípios conosco e usá-los para criar um mundo melhor, começando dentro de nós mesmos. Com isso, finalizamos nossa exploração. Espero que essas verdades antigas possam iluminar seu caminho e trazer novas perspectivas para a sua vida.